Há uma diferença entre ser um líder e ser um chefe. Os dois são baseados em autoridade. Um chefe demanda obediência cega. Um líder conquista sua autoridade por meio da compreensão e confiança. Ele cria conexão com as pessoas com quem trabalha. Conexões de respeito, que envolvem inteligência emocional, que envolvem escuta. Criou-se um nível de conexão entre as pessoas, fazendo, portanto, que olhem para a mesma direção, buscando resultados diferenciados. E ele passa uma inspiração, ele passa uma convicção, ele é persuasivo. Poder é uma capacidade dos seres da natureza de causar efeito em si ou em outros seres. O poder está relacionado intimamente com a potência ou força. O poder se manifesta através da força, com a premissa de, mediante sua influência, servir a seus semelhantes, promovendo o bem-estar, o desenvolvimento humano, a harmonia social, a paz no ambiente das pessoas afetadas e preservar a harmonia da natureza. Nem todos os homens receberam todos os dons possíveis para exercer influência, mas aquele que consegue desenvolver seus dons torna-se líder da comunidade e está habilitado para exercer poder ou autoridade. No exercício de poder ou autoridade surgem duas anomalias, a polaridade e o domínio. A primeira se caracteriza pela tendência de exaltar o eu, ser o primeiro para usufruir benefícios. A segunda é a tendência de impor a própria vontade e que esta seja obedecida pela comunidade. Na prática, a aberração do domínio segue a da polaridade. Quando estamos no ego, estamos desligados dessa potencialidade pura. Você se corrompe. Porque na relação com o mundo externo, nós temos a tendência de controlar situações e pessoas. Por quê? Pela necessidade que o ego tem de poder, de autoridade. They're all seeking power in some form. They want to be at the center of things, in Delhi or here or in other place. They want to be there. Tem uma necessidade de manter, se não a pessoa sob controle, a situação, a relação sob controle. O assaltante está exercendo sobre você um poder. Ele está impondo a vontade dele a você, mesmo contra a sua própria vontade. Ok? É o primeiro exemplo de um poder ilegítimo, totalmente ilegal, mas é um poder. Segundo momento, segundo exemplo, aparece a polícia. E agora a polícia, ela tem um poder legítimo de dominar aquele assaltante. Ela anuncia a voz de prisão e leva o assaltante, o ladrão, para a cadeia, mesmo quando ele não quer fazer isso. O assaltante gostaria de fugir, mas naquele momento a polícia está impondo poder sobre o ladrão, ele concordando ou não. Lá em casa a gente usa a psicologia para poder fazer com que a criança melhore. Lá em casa, eu aprendi que a psicologia chama-se havaiana. Essa sim resolve. Com 3 sessões, seu filho está sarado. Qualquer problema que ele tenha psicológico, ele vai ficar bem com isso aqui. Então, é pegar isso aqui, esse instrumento, dar umas 5 lapadas só. 5. Né? Então, o que eu quero demonstrar também nesse vídeo, ao diferenciar amor e controle, é que o controle às vezes pode parecer amor. Né? Controle pode estar encoberto, pode aparecer como de uma maneira bondosa. Por exemplo, pais controladores falam muito, o que eu fiz é o melhor para você. Eles impõem um controle, algo que você entende como nocivo, que desagrada, e dizem que é o melhor para você. A senhora já gritou alguma vez com o filho? Muito. Já gritou? Já, para me obedecer. O que a senhora falou? Para me obedecer, senão apanha. E esse ego, ele busca sempre controlar situações, controlar pessoas. Então a primeira questão que devemos perguntar é se a gente não confunde amor e controle, né? É a busca dele, é essa. O ego sempre tem essa
essa busca, a busca de ter poder, autoridade, aprovação. Ele busca tudo isso no meio relacional onde ele vive, né? O centro da atividade política é a busca pelo poder. E ele busca isso. Ele quer ser mais. Eu mando, você obedece. Eu tenho cargo, eu sou detentor do cargo de liderança, eu sou o gerente, eu sou o supervisor, eu sou o diretor, e por isso você me deve respeito e obediência. É interessante porque esse modelo de liderança muito famoso e muito prático, muito utilizado, ainda é utilizado com frequência por alguns pseudo-líderes, que baseiam toda a sua liderança ou toda a sua influência no seu cargo. Mas será que não houve um jogo de manipulação? Será que não houve o exercício de um poder? Será que não houve um abuso de autoridade? Isto é poder. É aquele que manda, proíbe, ameaça, exige e castiga do seu time. É autoritário, concentra o poder de decisão. Dita sozinho as normas e atividades. É autossuficiente, não promove o aparecimento de novas lideranças e muito menos não estimula a iniciativa. É muito comum esse tipo de líder estar numa estrutura organizacional hierárquica, que é a famosa top goela down. Manda quem pode e obedece quem tem juízo ou quem tem contas para pagar. Ora, eu não sei se vocês já tiveram algum chefe assim, que o tratava com rispidez, com muito pragmatismo, sem qualquer nível de relação e que centrava a sua autoridade no cargo. Se vocês já tiveram, vocês sabem o que eu estou falando. O relacionamento nem sempre é fácil e nós, quando temos um líder assim ou um chefe assim, normalmente nós damos muito pouco de nós. Nessa situação em que o ego tenta buscar o poder e a aprovação das pessoas, é aí onde acontece a maior parte dos problemas. E finalmente nós temos a definição do que é a dominação. É a probabilidade de encontrar obediências em um determinado grupo de pessoas. Bem, pensar sobre obediência é pensar sobre a razão e sobre a liberdade. A gente vive numa sociedade e há hierarquia dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de relações humanas. Nos regimes de autocracia, que também podem ser chamados de monocracia, o líder detém todo o poder e ele toma todas as decisões e ele é, assim, absoluto. A partir de agora, ninguém fala sem permissão. Sim, senhor Wenger. Eu te dei permissão para falar? Não. Eu acho que a autocracia é quando um indivíduo ou um grupo domina as massas. As decisões políticas estão nas mãos de uma só pessoa, do rei absolutista, do ayatolá ou do ditador. O líder autocrático é aquele que comunica aos seus subordinados o que é que eles têm de fazer e espera ser obedecido sem problemas. Nessas estruturas você não é um operador das máquinas onde você vive. Você é uma peça da máquina. E todos aqueles que mandam em você, eles também são peças da máquina. Tem uma questão interessante que é diferente quando a gente é criança e quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, que é a questão da obediência. Você, por exemplo, você costuma obedecer. Quando alguém te dá uma ordem, você obedece essa ordem. E quando você obedece essa ordem, por que você obedece? Ou melhor, quem você obedece? Você obedece o Estado, você obedece a igreja, você obedece seu pai, você obedece sua mãe, você obedece seu chefe, você obedece o amor da sua vida. Quem você obedece? Por que você obedece? Obediência é uma coisa muito importante. Estar sujeito significa obedecer, acatar, respeitar. É como se um programa estivesse ou tivesse sido carregado em nós. Você sabia que existem alguns instrumentos, mecanismos que nos moldam de acordo com o interesse de uma sociedade? Teoria de controle social é a ideia de que pessoas obedecem às regras e seguem às leis porque isso é o que é geralmente aceito por todo mundo.
As pessoas se esforçam para manter os regulamentos, não porque necessariamente concordam com eles, mas por causa dos princípios que esses decretos representam. A teoria do controle social é comumente usada em psicologia infantil. Ela postula que as pessoas obedecem a certas regras de pressão moral para salvar a própria pele. Elas estão com medo de cair fora de sincronia com o resto da sociedade por quebrar as leis, por isso escolhem cumpri-las. A teoria de controle social afirma que, na ausência de normas sociais e culturais, as pessoas agem da forma como quiserem. O controle social é um processo sociológico de modelagem de comportamento. Nós passamos a nos comportar diante de uma sociedade a partir de certos comportamentos previamente estabelecidos. Esses instrumentos que nos moldam a esse processo, nos moldam a esta sociedade, nós chamamos de controle social. A construção da sociedade em seu imaculado de leis e dogmas rompe com a verdadeira natureza do ser humano, o levando ao vício. Esse vício, interpretado do ponto de vista de toda a farsa desse novo homem, representa a corrupção da própria alma, já que seus ideais primários, que são bons, foram substituídos pelos mecanismos robóticos e não naturais da essência humana. A infecção começa na primeira infância, vamos dizer assim, já começa na família. O controle social primário, que se dá na família, na escola, nos primeiros níveis de socialização, quando nós aprendemos as regras sociais. Começa na educação das crianças. Os nossos pais já começam a nos programar. Condicionar o comportamento do seu filho. Corrompendo através da falácia, da mistificação, da ocultação de fatos, procurando fazer com que os outros creiam naquilo que não é crível e adotem aquilo que não deve ser adotado. Este é o primeiro nível de controle social, ou o que nós chamamos de controle social primário, que se dá através da socialização. A gente planta na infância e colhe na vida adulta. Que pequenas corrupções acabam gerando grandes corrupções. Vamos imaginar que esse buraco aqui, esse poço, é a consciência do ser humano. Tá? Quando a criança nasce, vazia, limpa e pura. É a essência natural dele. Aí, desde cedo, nós vamos colocando informações aqui. A sociedade, o pai, a mãe, a cultura, pelo lugar que ele nasce, vai enchendo de coisas. Ok? E isso vai enchendo, 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 enchendo. Esse programa é exatamente um programa de obediência. O lixo cultural. Isso é um paradigma. Paradigma é um padrão, é um modelo. É toda a programação que você recebeu. Você se comporta de acordo com essa programação. É uma coisa que a gente tem incorporado no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta. Na verdade, o ser humano, ele é apenas um programa cultural, ele é o seu ego. Significa máscara, a nossa persona, né? Então o ego é a persona, o ego é uma forma, é uma parte de nós. É um programa hierárquico. Ninguém nesse mundo quase é o que é uma programação. As crianças, Mônica, nessa idade, entre 2 e 6, 7 anos, é a formação da personalidade dela. Nesse padrão que a gente vem colocando, eles, não faz isso porque eu estou mandando. Não buscam uma comunicação assertiva. Uma pesquisa recente da Universidade College London, da Inglaterra, sugere que filhos de pais controladores demais tendem a se tornar adultos menos felizes e com dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Um novo estudo publicado descobriu que os adolescentes de 13 anos, cujos pais gritavam com eles, sofriam mais sintomas de depressão do que aqueles que os pais não gritavam. Os pesquisadores entrevistaram quase 1000 famílias. Se você compreende que amor é controlar o outro e que se o outro te ama, ele deve te obedecer, você não ama. O que você quer é que alguém que te agrade e faça tudo por você e não que te respeite. Que consiste em convencer sem ter razão,
Ou quem ama dessa forma controladora tem que rever seu passado, rever suas questões, para entender em que medida foi ela própria controlada pelas suas primeiras referências de afeto, pelos seus cuidadores, pelos seus pais, de modo que ela não concebe relações de maneira recíproca, e só como o controle estabelecido, tal como os pais dela, os cuidadores dela, estabeleceram o controle sobre ela. Amar as pessoas, cuidar, respeitar, isso é bem diferente do abuso de autoridade. Nós vamos tentar identificar a diferença entre um cuidado com o filho e o controle excessivo. Muitas situações tiram os pais do sério, mas são eles que têm a missão de educar os filhos, dar valores. Nunca foi tarefa fácil, mas parece que hoje está ainda mais difícil impor limites às crianças. Tá faltando não, tá faltando exemplo. Hoje os pais ficam naquela contradição, né, entre a autoridade, o autoritarismo muito forte de gritar, de bater, de retirar privilégio, e a permissividade, que é esse de, eu apanhei tanto, eu quero fazer diferente com meu filho, ou eu trabalho muito, chego em casa, eu não tenho muito tempo, então eu não vou bater, eu não vou fazer nada. Se por um lado nós temos pais que são altamente permissíveis, que vão aí liberando tudo, permitindo tudo, por outro lado nós temos pais que são altamente autoritários, que não permitem nada, que estão aí tolhindo, privando seus filhos de sua liberdade. São pais que estão exigindo ao extremo obediência e submissão. São pais que estão exigindo obediência sem considerar opiniões, sentimentos ou necessidade dos filhos. São pais que se preocupam tanto em impor limites, em ser obedecidos, que se esquecem de dar amor, de dar carinho, de dar atenção. Os pais autoritários querem modelar o comportamento de seus filhos com base em seus padrões de conduta e acabam sendo aquele tipo de pessoa absoluta e intransigente. Eles valorizam o respeito e a ordem e usam a punição como forma de conseguirem obediência. Não encorajam a troca de opiniões e acreditam que seus filhos têm que aceitar o que eles dizem como sendo o correto. Fazem muitas exigências, restringindo a autonomia dos filhos. Pais autoritários acreditam que os filhos têm que aceitar o que eles dizem e obedecê-los sem nenhum questionamento. É necessário torná-los estúpidos e tirar-lhes toda a capacidade de reflexão e de crítica. Tudo isso se faz, evidentemente, com a cumplicidade desconcertante dos pais, que não buscam sequer resistir frente à força imponente de todos os meios modernos de comunicação. Triste, mas é muitas vezes isso que a gente faz com as crianças. Fatores como entusiasmo, energia, vontade, desejo de contribuir, isso, meus caros, esse tipo de liderança não consegue atingir. Porque, para que isso aconteça, outros fatores têm de estar presentes. O controlador, normalmente, ele é um pai inseguro e ansioso. Uma preocupação pode ser uma preocupação amorosa, genuína, ou uma tentativa de estabelecer o controle sobre alguém. Se você me ama e eu sou uma pessoa egoísta, você deve me obedecer. Então seria um controle psicológico, que é não deixar a criança ter uma autonomia, não fazer as coisas sozinhos e ter uma dependência do pai e da mãe. Isso faz muito mal? Faz muito mal, porque no fundo nós entendemos que o pai faz isso por amor ao filho. Okay? No entanto, para a criança, essa informação é diferente. A criança se dá conta assim, se eu fosse capaz de verdade, meu pai deixaria. Meu pai não precisaria estar em cima de mim, minha mãe não precisaria estar em cima de mim. É que no fundo, tudo deve ser muito difícil e eu não consigo. E ele leva essa aprendizagem ao longo da vida e isso se generaliza para outros departamentos, né? Então, se você não obedece, você vai ser dito como inflexível, vai ser acusado de ser inflexível, vai ser acusado de ser problemático, de não aceitar se adaptar àquela relação. Né? Então, é uma forma de controle velado, escondido, encoberto. Esta corrupção que é da mente do corrupto acaba afetando e afeta a mente daquele que é objeto desta ação corruptora.
Vejam a gravidade disto. Afeta-se uma nação inteira. Pessoas que foram criadas de maneira muito controladora tendem a reproduzir o controle e também serem controladoras, né? Então, pessoas que se relacionam não de uma maneira amorosa, mas de maneira controladora, entendem que o melhor para você é o que é melhor para elas. Então, egoísmo e controle têm uma relação. A gente ouve muito, por exemplo, criança não tem querer, criança não tem vontade, criança isso, criança aquilo, quando na verdade sim, criança tem vontade, criança tem querer. Mamãe, eu não vou pra escola, né? Você vai sim, por que você não iria? Eu vou ir não, porque querida, eu vou por essa vovó Cíntia, sabe? Tá saindo daqui nariz minha, né? Não tem que querer nada, se é criança. O que acontece é que o adulto, né, a gente, enquanto adulto, educador, responsável, a gente media esse querer porque a criança ela não tem ainda total autonomia de decidir por tudo. Mas isso é totalmente diferente de dizer que a criança não tem vontade. Porque ela tem já personalidade, ela já viveu algumas coisas, né? Ela pode não ter toda a estrada de vida que o adulto tem, né? Que o educador tem. Mas ela tem sim as vontades dela e o querer dela. Tudo dizer não pode, né? A criança pega um objeto perigoso, alguma coisa que oferece algum risco. O adulto vai lá com a melhor das intenções. Não pode subir aí não, Gabriel. Não pode subir. Não pode molhar o amigo, hein? Não pode. Não pode, olha. Não pode molhar o amigo. Não pode molhar na cara, Paulo, não pode. Às vezes a mãe fala assim, sabe o que eu vou dizer pra você? Você não pode sair, porque cada vez que você sai, blá, 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 blá. Cheia de boa intenção. A gente vai lá e tira o objeto da criança e fala assim, não pode. A criança, pequenininha, então quando eu quiser alguma coisa da mão do outro, eu falo, e tiro da mão dela. É isso? É. Aí ela vai no parquinho, aí o menino tá brincando com o objeto que ela quer, ela vai lá, aí a mãe vem e fala, não é assim, se você quer, você tem que pedir educadamente. Ou foi isso que você fez agora há pouco lá em casa, não? É meio complicado dela entender. Nós colocamos milhões de regras, não põe o pé no sofá, não põe o pé, blá, 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 um monte de coisa, a criança fica tonta. Crianças em geral têm dificuldade de obedecer a ordens que começam por não. Não, vai, não! Sabe por quê? A resposta está aqui, no córtex pré-frontal. Essa parte da frente do cérebro, bem atrás da testa. O córtex pré-frontal reside na frente do cérebro e é subdividido pelos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. As funções primárias do córtex pré-frontal envolvem o planejamento da resposta de uma pessoa a problemas complexos e difíceis. Atua como um executivo para o processo de tomada de decisão, tecendo eventos passados para apresentar experiências a fim de fazer as melhores escolhas. Entre muitas outras coisas, ela é responsável por impedir que a gente responda a estímulos de maneira automática, sem pensar. O córtex se desenvolve lentamente, atingindo finalmente a maturidade em uma pessoa de 20 a 20 anos. As condições médicas que afetam o córtex pré-frontal podem ter um efeito profundo na tomada de decisões e até mesmo na personalidade. O problema é que esta parte do cérebro só amadurece na adolescência. E enquanto ela não está madura, a criança responde ao que vê e ouve, fazendo o que dá na telha. O que eu falei pra você que não é pra andar aqui dentro? Quando escuta, não toque, o cérebro infantil se vê diante de um dilema. E aí você fica assim, gente, eu acabei de falar que não era para subir no muro e você está subindo no muro? Não acontece isso? Se não aconteceu, vai acontecer e com certeza você viu alguém fazendo isso. Eu estou falando para essa criança não subir no muro e ele está subindo no muro. Eu já ouvi muitos pais fazerem isso. Palavras como correr, pular, tocar, ativam automaticamente essas ações e o cérebro se prepara para executá-las. Porém, se a ordem vem com um não na frente, o córtex pré-frontal entende que a ação deve ser bloqueada. Mas como isto aqui ainda não está maduro, o cérebro infantil tem dificuldade para bloquear a ação. E aí quando você fala algo, ele só consegue executar aquilo que é palpável para ele. Ou seja, se eu disser para você assim, ó, não pense num coelho branco, não dá, porque a hora que você pensa, fala assim, ó, eu não posso pensar num coelho branco, você cria a imagem do coelho branco e fala, não posso pensar nele. Não põe o dedo na tomada. Eu tô falando sobre o quê? Sobre dedo na tomada. E é para não pôr. Então ele tem que pensar, pô, não é para pôr o dedo da tomada. Só que aí vem o problema, o seu cérebro tenta executar
tudo que ele visualiza. É um dos segredos do cérebro. Ele vai tentar executar o que você visualiza. Ou seja, se você visualiza dedo na tomada, ele vai fazer de tudo para executar. Só que aí a sua mente consciente vai dizer, não, isso dá choque. Mas no caso da criança, ela não sabe se dá choque. Você falou que dá, mas ela não sabe o que é. Ou seja, a curiosidade matou o gato. Tanto é importante essa informação que na própria Sagrada Escritura, São Paulo nos fala que o não da lei, ele produz a sedução. Quando você diz não faça isso, que é errado, não faça isso, você está, na verdade, induzindo a pessoa a fazer aquilo. Seu filho está andando no muro e a mãe chega e fala, filho, cuidado para não cair, cuidado para não cair. Ela está falando sobre o quê? Cuidado para quê? Não suba no muro. A palavra muro, ela está vendo o muro, é uma palavra com um significado mental fácil. Então vem, muro. Você chamou a atenção dela para o muro, ok? E a segunda palavra é subir, porque subir e descer, facilmente você mentaliza também. Então, subir, muro, subir. Então, na verdade, o que a gente faz sem perceber é dar uma ordem para que ele suba. Não cair, está falando de queda. A mente dele, mesmo que ele não perceba, está executando como seria cair. Está criando a imagem dele caindo e aí ela tenta executar a queda. E aí vai ser mais difícil ele se equilibrar porque ele fica pensando que ele não deve cair. E a imagem de cair fica cada vez mais presente, mesmo que ele não perceba. Quando você diz, não faça isso, se tornou na mente da criança, na verdade, uma ordem. É como se você dissesse, faça isso. E por isso que dá essa indignação enorme. Porque você está pedindo para não fazer e ele vai e faz na sua frente. Mas não é porque ele é birrento e ele quer fazer contra a sua vontade. O córtex pré-frontal tem a capacidade de processar tanto o ambiente atual quanto as memórias passadas. Essa habilidade provavelmente ajudou os primeiros seres humanos, permitindo-lhes aplicar memórias a novas situações. O que antes era uma vantagem evolutiva para a sobrevivência ainda desempenha um papel no desenvolvimento humano do século XX e embora a maioria dos seres humanos já não enfrente ameaças constantes à sua sobrevivência. Em vez de não pula, diga, fica parada. O cérebro da criança não vai ter nenhum dilema para resolver e terá uma chance bem maior de obedecer, de obedecer, de obedecer, de obedecer e não pular. A nossa reação imediata é falar, não faça isso, não pegue esse copo, não abra essa geladeira agora. Essa é a nossa reação. Mas precisamos pensar que essas frases, na verdade, são frases de ordem, de imediato para o cérebro. Ficou entendido? Regras práticas. Precisa guardar isso? Precisa pegar aquilo? Regras bem objetivas para a idade da criança. Se seu filho é maior, você pode explicitar melhor as regras, mas se é pequenininho é assim. Que às vezes eu ouço assim, pais falarem assim, não, porque esses psicólogos atuais, tudo para eles é não use a palavra não, no meu tempo era na paulada mesmo, é por isso que eu me tornei uma pessoa adulta e responsável. Muito bom, me fez ser o que eu sou hoje. A educação que eles me deram me fez ser o que eu sou hoje. Não se trata de ser uma mãe, um pai permissivo, não se trata disso. É completamente diferente. É preciso que o sistema atual colonize a consciência dos escravos. É por isso que no sistema dominante, as forças de repressão são precedidas pela dissuasão, que desde a infância realiza sua obra de formação de escravos. Controla, molda a nossa vida de acordo com o que foi pré-estabelecido pelo Estado, pela sociedade civilmente organizada. O direito, então, vem controlar a nossa existência. Pois se trata de sufocar a liberdade desde o berço. Essa obediência que a gente fica querendo que a criança seja um robô e uma marionete. Eu falo que tem que vir lanchar agora e você tem que vir lanchar agora. A gente acaba fazendo com que a criança se acostume a isso, porque os pais, eles são a referência delas. Não tem que aprender o ABCD, não. Tem que aprender a obedecer. Né? É isso que a gente espera das crianças. Só que depois no mercado de trabalho a gente quer arrojo, a gente quer iniciativa, a gente quer criatividade, a gente quer interesse, a gente quer garra, a gente quer persistência. Persistência na infância é conhecida como teimosia, para vocês terem ideia. E a gente procura extirpar a todo custo. Depois faz falta pra caramba na vida.
Quando a gente faz isso, Mônica, quando a gente fala assim, faz isso porque eu estou mandando porque eu sou seu pai, isso daí a gente faz de forma autoritária. Quer dizer, sempre que a gente coloca isso, ou põe de castigo de uma forma brusca, ou aos gritos, como muitas vezes é colocado, o que você está passando para a criança? O que aprendizado? Do medo, da raiva, da ameaça? É isso que você aprende. Então precisou, deu o corretivo. Mas a gente, assim, nunca vai ter sucesso na relação com uma criança da raiva almejando a obediência cega. Quando alguém grita com você, o que você recebe disso? Pavor, e você quer atacar, você quer fazer a mesma coisa. A gente acha que é sucesso agora, a gente comemora, a gente fala, nossa, meu filho é muito obediente, meu filho é muito bonzinho, é um anjo, é fácil de lidar, nossa, toda criança a criança que toda mãe queria ter, que eu pedi a Deus. No outro dia, Mônica, ela já está fazendo a mesma coisa com o irmãozinho, com o amiguinho no colégio, ela está gritando, está batendo nele. Ela está repetindo o padrão. E aquilo que a gente acha que é sucesso, que a gente obtém, a obediência cega da criança da tristeza, é fracasso no futuro. Eu cruzei um velhinho, eu tinha uns 18 anos, um velhinho falou para mim que ele fez tudo o que mandaram. Tudo que o mundo disse a ele que era para fazer, ele fez comércio exterior, ele tinha uma empresa de exportação, ele ia para a Europa 3 vezes por ano. E no entanto, palavras dele, eu olho para minha vida, agora que eu estou perto de morrer, e tem um monte de coisa que eu queria ter feito que eu não fiz. E um monte de coisa que eu não quis fazer, eu tive que fazer. Eu sou bem sucedido e me sinto um fracassado. Sabe? A gente não tem empreendedor obediente, a gente não tem inovador obediente, a gente não tem pessoas de destaque, de sucesso que são obedientes. Não existe isso. Os obedientes são os que seguem totalmente o que o outro fala e que provavelmente vão se ocupar das posições mais baixas da pirâmide da vida. Porque vão precisar de alguém sempre para dizer o que eles têm que fazer. Porque não vão se conectar com a sua missão, porque não vão conseguir exercer. Existem imagens para todos e por todos os lados. Essas imagens levam consigo a mensagem ideológica da sociedade moderna e serve de instrumento de unificação e de propaganda. Vão crescendo à medida que o homem é desapropriado de seu mundo e de sua vida. A obediência se tornou sua segunda natureza. Ele obedece sem saber por qual razão, simplesmente porque ele sabe que deve obedecer. Obedecer, produzir e consumir. Eis aí o trítico que domina a sua vida. Obedece-se aos pais, aos professores, aos patrões, aos proprietários, aos comerciantes. Obedecem-se também às leis, às forças da ordem, e a todos os tipos de poderes, pois ele não sabe fazer outra coisa. Não existe algo que lhe dê mais medo que a desobediência, já que desobedecer, aventurar, mudar é muito arriscado. Assim como uma criança que se perde de vista de seus pais, o escravo moderno se sente perdido, sem o poder que o criou. Então, ele continua obedecendo. A pessoa que é dominada nesse sentido, ela nem consegue pensar numa outra forma de viver sem ser obedecendo, como é o caso da obediência às monarquias, às famílias dos reis. As pessoas obedecem porque é honroso obedecer, elas herdaram isso, né, como costumes, e aí a justificativa que elas têm é: eu obedeço porque sempre foi assim, né? Eles sempre mandaram, a gente sempre obedeceu, e o certo é obedecer, e isso já está tão arraigado em nós que eu não vejo outra possibilidade a não ser me submeter a essa dominação. As pessoas querem, as pessoas buscam servir, elas buscam seguir. Pessoas cegas precisam de uma direção. O problema é que eles não percebem que podem estar muito bem sendo guiados por outros cegos. E isso faz a gente questionar essa necessidade de entregar sua própria liberdade a uma corporação, a uma instituição. Essa necessidade que a gente vê hoje em dia, em política, em religião, em tudo, de a gente precisar de um guru. Essa necessidade das pessoas seguirem, quererem seguir outras. Essa necessidade
representação. Fulano me representa. Estamos todos a serviço da servidão, seja na política, na vida, nas relações de trabalho, nas redes sociais. Servimos voluntariamente. É apaixonante e sedutor se entregar a um líder que te representa ou para fórmulas que te complementam. Para que pensar se alguém pode pensar por mim? Olha a sua volta. Tudo à nossa volta é feito para pensar por nós. Os aplicativos são assim, as tecnologias são assim, as redes são envolvidas desse jeito. Tá tudo pronto como um padrão. Hoje não temos um só, mas vários senhores, personalizados ao nosso estilo de vida. Tipo um guru particular, à distância do nosso bolso, e cada bolha tem um próprio para seguir, tornando assim cada vez mais cômodo deixar de pensar por si e se apropriar de pensamentos alheios. É a gaiola de ouro. Nunca tivemos tanta liberdade e acesso ao conhecimento e nunca estivemos tão presos. Já virou normose. As massas são dominadas por indivíduos despersonalizados e descaracterizados. Partindo dessa ideia, esses indivíduos possuem a crença de que estão vivendo de acordo com seus próprios pensamentos e raciocínios, dando a ilusão de firmamento diante de seus passos. Nessa busca por um espaço na sociedade, o indivíduo já não encontra a sua própria identidade. Dessa forma, ele se alia a grupos específicos que lhe seduzem de acordo com suas respectivas particularidades atrativas, seja essa manipulação trazedora de sentimentos positivos ou corrosivos. Seguimos uma multidão que molda nosso caráter sem percebermos, por fim eliminando em nós tudo que tínhamos de mais íntimo conosco. Etienne de la Boétie, em seu discurso à servidão voluntária, parte de um ponto. Não apenas obedecemos, rastejamos desde sempre em busca de servir. Gostamos de tirania e sempre caímos em constantes ciladas. Seria a obediência covardia? Se pergunta la Boétie. Impossível, ele mesmo conclui, pois a razão não pode admitir que milhões de pessoas e milhares de cidades no mundo inteiro sejam apenas covardes. É muito inocente pensar assim. Então, que vírus monstruoso é esse da obediência? E é aqui que Etienne constrói a teoria da servidão voluntária. Temos medo de ser livres e por isso nos entregamos a um tirano, conclui Etienne. Porque liberdade dá muito trabalho. Para provar o seu ponto, o autor abre 3 etapas para o que seria a formatação da servidão voluntária. Primeiro, o hábito. Pense num animal na floresta. Ele é 100% livre, certo? Tenta buscar um animal desses e colocar na sua casa. Vai ser uma catástrofe, ele vai te atacar e provavelmente te matar, certo? Agora, domestique um animal. Um cachorro, um cavalo, e desde o momento que ele nasce, prepare-o para servir e ser obediente. Com o tempo, ele vai esquecer e não vai mais sentir a necessidade da espora nas suas costas ou que ele é preso num quintal minúsculo. O tempo, mostra la Boétie, torna a natureza do cavalo e do cachorro, que antes era de liberdade, como prisão. Nascemos na servidão biologicamente, por isso, juramos que tudo que está aqui sempre foi assim. Os sujeitos são reproduções do que a realidade presente faz de cada um. Isso explica porque no máximo conseguimos reproduzir a servidão. Nós, porém, não somos animais, somos seres biopsicossociais. Etienne não sabia desse termo, mas sabia que ainda faltava mais explicações. A segunda razão é social e tem a ver com a nossa relação com o líder. O medo, a tirania sempre transforma e mistifica a figura dos líderes. E Etienne afirma que, como o povo não tem acesso direto ao soberano, a tendência é que se crie mistérios em torno da figura do líder para que ele passe a ser respeitado e que as pessoas passem a vê-lo como diferenciado. Pode notar, o tirano pode nunca ter feito nada ao povo e mesmo assim é amado. Os mais fanáticos parecem agir como num transe. Sabe por quê? Porque eles estão num transe. Na maioria das vezes, inclusive, é o próprio povo que, carente de líderes, foge às mentiras e às verdades sobre um líder. O que importa é a fé cega no Salvador. E por isso o povo acaba acreditando na mentira que ele mesmo criou. E o líder só se aproveita disso. E ó, quem disse isso foi o Etienne de la Boétie lá no século XVI, tá ok? Então qualquer semelhança é mera coincidência. E por fim, Etienne aponta para a própria estrutura do poder. A ideia é mostrar que a tirania só funciona se tiver cúmplices, não apoiadores ou amigos, cúmplices. Ele explica, imagine que em volta do tirano há 6 cúmplices. Esses têm poder sobre 600, que por sua vez têm poder sobre 6.000 e assim por diante. Assim, cada um de nós só obedece porque também manda. Temos dentro de nós um pequeno tirano, que deseja ter poder e mandar no outro tal qual o líder. E esse desejo de mandar explica o desejo de possuir, ou seja, servimos porque sonhamos em mandar.
Estamos presos há tanto tempo nesse ciclo de poder que simplesmente não lembramos mais como espécie do tempo que a liberdade era de fato e os seres estavam em harmonia. Se é que esse tempo um dia existiu, não é? Lá no século XVI, o Lavoisier percebeu que o poder é um grande esquemão de pirâmide, tipo um marketing multinível, que se ajeitar direitinho todo mundo oprime e manda. Quem humilha em macroescala também foi humilhado em microescala. Em alguns países em que há serviço militar obrigatório, às vezes só para homem, às vezes para homem e para mulher, né? Você vai entrar em contato com a hierarquia no seu estado puro quando você entra no quartel. O fundamental ali é aprender a obedecer. Há até um dístico militar muito interessante que diz: só pode mandar quem aprendeu a obedecer. E que revela exatamente isso. Mandar e obedecer, que são as funções verticais básicas da hierarquia, fazem parte do mesmo complexo. Aprender a mandar é aprender a obedecer. Que um tirano haja em seu próprio benefício querendo poder é menos difícil de aceitar do que a servidão voluntária da manada. Todos já ouviram falar sobre a cadeia de comando. Geralmente pensam no termo no contexto militar, corporativo ou na estrutura de poder do governo. Mas na realidade, toda a sociedade moderna está envolvida. A cadeia de comando parece poderoso e imbui os oficiais, os burocratas e os ditadores pagos do mundo com um senso de importância e superioridade. O termo é enganoso e por trás dele há um segredo aberto, escondido aos olhos de todos. É verdade que temos um bando de doentes psicopatas tomando conta do mundo agora. Mas não é deles que tenho medo. Eu tenho medo das massas condicionadas, que matariam num piscar de olhos se as ordens certas forem dadas. Eu tenho medo da horda de idiotas bem-intencionados que acreditam que a lei escrita e a autoridade devem ser obedecidas a qualquer custo, mesmo a custo de nossas intuições morais. Os esquadrões da morte e os campos de concentração da história nunca foram comandados por rebeldes ou dissidentes, mas foram organizados por aqueles que seguiam as regras. O problema não é a cadeia de comando. O problema é a cadeia da obediência. Onde ninguém obedece, não há quem consiga mandar.